Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no 2º capítulo. Olha que ironia do dia. Hoje pela manhã, nós estávamos saindo de casa e estava tão gostoso a cama, tão quentinha. E a pastora falou assim: eu quero ficar deitada hoje. E por incrível que pareça, esse também era o meu desejo. E eu falei, só que Deus me deu um título de uma mensagem: saindo da minha zona de conforto. É irônico ou não é? O dia que você mais quer ficar deitado, Deus fala, você vai pregar sobre sair da zona de conforto. E literalmente sair da zona de conforto, porque quando nós subíamos para a igreja, eu esqueci o meu tablet onde a mensagem estava pronta. Então hoje, irmão, tem só a Bíblia aqui, ó. Só a Bíblia e o coração aberto, dizendo: Senhor, eu sou só um canal para o Senhor falar nessa manhã em nome de Jesus. Quem crê que o Senhor tem uma palavra para nós? A gente até brinca nas reuniões de pastores, porque às vezes o nosso pastor pega alguém assim e fala: você vai pregar hoje na reunião. E a última vez que ele fez isso, ele pegou o pastor Osiel, e a gente brinca que o pastor Osiel sacou uma biblinha de dentro da mochila. Sabe aquela Bíblia que só tem o Novo Testamento? E abriu aquela biblinha pequenininha daquele jeito, mas a mensagem foi grande, porque a palavra de Deus é suficiente para falar conosco, para alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Quem crê nisso? Quem achou, diz amém. Diz assim: e há alguns dias, Marcos, no 2º capítulo, a partir do versículo 1. Está aí na tela? Coloca aí na tela, Evangelho de Marcos, 2º capítulo. Isso, já está aqui na tela, você pode acompanhar também. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os seus pecados. Só até aqui, amém? Jesus entra outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum, o norte do país, na verdade, é o grande palco dos milagres de Jesus. Jesus poderia começar o seu ministério em Jerusalém, no lugar da cúpula religiosa, no lugar do grande clero da época, mas Jesus ele inicia o seu ministério ali no norte do país, porque quando ele vai para Jerusalém também, embora ele seja aclamado pela multidão, quando ele vai para o templo, ele encontra o templo completamente corrompido. Ele encontra pessoas vendendo e comprando, pessoas profanando o sacrifício. E Jesus ele foi e virou a mesa do templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tem uma frase do grande teólogo Tales Ramos, que diz assim, que Jesus ou ele, quando ele se encontra com uma mesa, ou ele senta ou ele vira. Olha que coisa interessante. Então, se Jesus hoje se assentasse na mesa que você está, será que ele se assentaria ou será que ele viraria essa mesa? Quando Jesus vai para Jerusalém, para o templo, na verdade ele não se senta naquela mesa, ele vira a mesa. Mas por ironia de uma compreensão teológica da época, ele se assentou à mesa com pecadores, com publicanos, com fariseus, porque Jesus ele tinha uma mensagem para quem precisava. Jesus sempre tem uma mensagem para quem precisa. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você não é filho de Deus simplesmente para receber uma filiação, mas você recebeu o poder de Deus. Foi ali no norte do país que Jesus dá início ao seu ministério, onde haviam pessoas pecadoras, onde haviam pessoas menos favorecidas. Se fosse nos dias de hoje, talvez os grandes messias que se levantem hoje na nossa geração, talvez eles queiram estar somente nos lugares de pessoas mais abastadas. Mas o evangelho é para todos. Diga: o evangelho é para todos. É para pobre, é para rico, é para bonito, é para feio, é para brasileiro, para americano. O evangelho é para todos. Mas a verdade é que muita gente hoje que tem dinheiro acha que não tem falta de nada. E nós acabamos de cantar aqui do que vale ter tudo e não ter nada. Porque, irmão, tudo vai passar. Essa carne aqui vai envelhecer,
o carro vai quebrar, a casa vai precisar de reforma, mas o espírito precisa estar sempre pronto. Então Jesus não veio para mudar a nossa vida aqui na terra, embora Ele faça tudo isso. Ele veio para resolver a nossa situação eterna. Ele veio para mudar o nosso destino, porque nós estávamos em um caminho de morte, em um caminho de condenação, estávamos separados de Deus, mas quando Ele veio, o véu do templo se rasgou e Ele nos aproximou de Deus, dizendo: olha, além de resolver os seus problemas aqui na terra, eu vou resolver o seu problema eterno, porque você vai morar comigo para toda a eternidade. Foi isso que Jesus veio fazer. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Timóteo 1,15, se eu não me engano, dizendo assim: que fiel essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Que coisa maravilhosa. Quando eu olho para isso e vejo que eu sou pecador, eu vejo que eu sou alvo do amor de Cristo, porque Ele veio para morrer por mim. Então Jesus chega novamente nessa região de Cafarnaum, e o texto que nós lemos diz que logo souberam que Jesus estava no lugar, e afluiu uma grande multidão na casa que Jesus estava. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar com você, para que você viva fora da sua zona de conforto, você precisa criar expectativas em Jesus. Onde estão as suas expectativas? Suas expectativas hoje estão somente nas coisas que você conquistou, naquilo que você quer conquistar, ou a sua expectativa está em Jesus, que tudo pode fazer por você? Muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas nos homens e nós nos frustramos. Muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa na economia do país e nós nos frustramos. Mas quando a nossa expectativa está em Jesus, nós nunca nos frustraremos, porque Jesus nunca nos prometeu nada que vem de uma expectativa humana. Jesus sempre nos prometeu algo que vem de uma expectativa eterna e dos céus. Jesus diz assim: olha, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus não disse que você não vai passar por dor, por luto. Jesus não disse que você não vai passar por desemprego, por choro. Tudo isso é inerente à vida do homem, mas Ele está dizendo: olha, eu estou dando a paz para vocês, que excede a todo entendimento, porque eu venci o mundo. E a gente costuma acrescentar esse versículo: e vós também vencereis. Não, tem hora que a gente perde, tem hora que a gente está prostrado, tem hora que a gente está caído, mas Ele está dizendo: eu venci o mundo. Então, lindão, pare de colocar as suas expectativas nas coisas e coloque em mim, porque eu tudo posso fazer por você. Então soube-se que Jesus estava naquele lugar, e uma grande multidão afluiu à casa, porque a presença de Jesus atrai as pessoas. Que coisa linda! Onde há a presença de Jesus, há pessoas. E hoje nós temos essa grande responsabilidade de levar a presença de Jesus, porque Ele já veio, Ele já viveu como nós, Ele já foi tentado, Ele venceu na cruz. Ele diz: olha, eu recebi todo o poder, e agora todo o poder é dado a vocês, portanto vão e façam discípulos. Então o poder que estava sobre Jesus, agora está sobre nós. Você, meu irmão, tem a responsabilidade de carregar a presença de Jesus. E se você tem a presença de Jesus, as pessoas são atraídas por aquilo que você carrega. As pessoas não são atraídas porque você fala bem, as pessoas não são atraídas porque você é alguém legal. Tudo isso pode cooperar, mas as pessoas são atraídas por algo que você carrega. As pessoas gostam de estar ao seu lado porque você tem uma palavra. E as pessoas estão sedentas por esta palavra. Então soube-se que Jesus chegou ali e criou uma grande expectativa. Qual que é a sua expectativa em Jesus? Será que a sua expectativa em Jesus é que Ele resolva o seu problema sentimental? Ele pode fazer isso. Será que sua expectativa em Jesus é que Ele resolva o seu problema matrimonial? Ele pode fazer tudo isso. Mas a sua expectativa em Jesus precisa estar além disso, porque Jesus veio para resolver o nosso problema de salvação. Jesus não veio mudar a nossa condição na terra, Ele veio para mudar o nosso destino. Então a expectativa, preste bem atenção, a expectativa que nós carregamos é a maneira como nós anunciamos a palavra.
E a minha grande pergunta para você é: quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar a expectativa do Evangelho? Elas conseguem enxergar a expectativa da esperança? Ou será que elas sempre olham para alguém que está com o espírito caído? Porque, irmãos, a verdade é que muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e parece que essas pessoas não conhecem a Jesus. Pastor, você está dizendo que eu não posso ficar triste, você está dizendo que eu não posso estar frustrado. Tudo isso vai acontecer, mas isso acontece e passa, sim ou não? O que não dá para acontecer conosco é nós sempre estarmos cabisbaixo por causa de situações dessa vida, por causa muitas vezes das bênçãos legítimas que o Senhor nos dá. Você orou dizendo: Pai, abre essa porta de emprego, me dá esse negócio, me ajuda a fechar esse contrato, e agora tudo isso virou um fardo tão grande na sua vida que você não consegue, com a sua expressão corporal, com a sua expressão facial, anunciar um Jesus que tem algo maravilhoso para oferecer para as pessoas. Muitas vezes o nosso coração está frustrado, está fechado, e nós não estamos dando espaço para o Espírito Santo de Deus habitar em nós, porque se Ele habitar em nós, nós carregamos a presença. E a presença de Jesus traz esperança. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: a presença de Jesus traz esperança, irmão. Diga: a presença de Jesus traz alegria. Diga: a presença de Jesus traz paz, traz renovo. A presença de Jesus muda o ambiente. Você crê nisso, irmão? É por isso que as pessoas disseram: olha, Jesus chegou e nós precisamos ir aonde Ele está. Então, como é que o mundo tem nos enxergado? Como é que as pessoas têm olhado para nós? Se a situação econômica da sua vida, se a situação matrimonial da sua vida, seja a sua condição de espírito, ou seja a sua condição de alma, tem colocado um fardo muito grande em você, ao ponto de você viver cabisbaixo. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele ainda diz assim: olha, troca comigo os seus fardos, está pesado demais, você não está conseguindo carregar, dá para mim que eu carrego. É pesado, mas eu posso suportar os seus fardos, mas eu colocarei sobre você o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Venham a mim e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que tem afligido a sua alma? O boleto de amanhã. O que tem afligido a sua alma? Uma situação que você não conseguiu resolver. Nessa manhã Jesus está dizendo: troque os fardos comigo. Vá para a tua casa leve, vá para a tua casa carregando a presença, vá para a tua casa carregando a minha paz que excede todo entendimento. A presença de Jesus nos atrai para que venhamos viver uma vida nova. Como será que o mundo tem nos enxergado? A presença de Jesus, irmão, ela é tão poderosa que ela pode mudar as pessoas que estão à nossa volta. Você já percebeu que murmuração pega? Sim ou não? Murmuração pega, como a fé também passa. Anda com pessoas que só sabem reclamar, que você só vai ver um reclamão. Anda com pessoas que só falam mal dos outros, você vai viver falando mal dos outros. Agora anda com gente que tem sempre uma palavra de esperança, e você vai carregar uma palavra de esperança também. E aí a escolha é nossa. Qual é a mesa que nós queremos nos assentar? Com quem nós queremos andar? Eu quero andar com gente que é mais crente que eu. Eu quero andar com gente que me inspire. Eu quero andar com gente alegre. Eu quero andar com gente feliz. Eu quero andar com gente que está dizendo assim: pastor, está difícil, mas nós vamos alcançar. Está difícil, mas nós vamos conseguir. Está difícil, nós vamos chorar juntos, mas também chegará o dia que nós vamos nos alegrar juntos. Então foi isso que aconteceu. Jesus chegou naquele lugar e as pessoas foram atraídas por aquilo que ele carregava. E o que Jesus carregava? Quando ele chegou no templo, a primeira coisa que ele fez foi abrir o rolo de Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar o ano aceitável do Senhor, a proclamar liberdade de prisão aos presos. Uma palavra de esperança Jesus carregava. Será que nós podemos dizer isso também hoje? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, e se eu sou ungido, eu fui enviado para anunciar as boas novas. Irmão, o Evangelho não é um bom conselho, ele é uma boa notícia. Porque conselho às vezes as pessoas recebem se elas quiserem ou não, mas uma boa notícia contagia as pessoas que estão na nossa volta. Você vai dizer assim: irmão, eu estava doente, Jesus me curou.
Eu estava distanciado e Jesus me aproximou. O meu casamento estava acabando e Jesus restaurou. E quando você proclamar isso, vai nascer esperança no coração de alguém também. Porque aonde a presença de Jesus está, há esperança. Você crê nisso? A multidão correu para onde Jesus estava. Vamos para o texto. E vieram com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo buraco, e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então a primeira coisa, eu preciso crer que Jesus pode mudar minha situação. E a segunda coisa, para sair da zona de conforto, eu preciso criar novas estratégias. Eles tinham um objetivo de introduzir um amigo paralítico na presença de Jesus, porque eles sabiam que Jesus podia curá-lo. Mas quando eles chegam de frente da casa, não podiam entrar porque tinha uma grande multidão naquele lugar. E eles disseram, e agora? Eles poderiam voltar para trás, mas eles disseram, não, hoje é o dia, essa é a hora. Nós não sairemos daqui sem que esse homem receba o seu milagre. Irmãos, nem tudo nessa vida diz respeito a nós. Nem tudo nessa vida diz respeito ao nosso mundo significativo. Mas Jesus deseja nos levantar para que possamos ajudar o outro também. Você não foi chamado, irmão, para viver só aquilo que é seu. Você foi chamado para ser resposta na vida de alguém. Então olha o que aconteceu, aqueles homens chegaram, não tem jeito, eles podiam voltar para trás, mas eles disseram, nós vamos introduzir esse homem na presença de Jesus. E o que eles fizeram? Criaram uma nova estratégia, e não murmuraram, nem, não reclamaram, e nem ficaram se lamentando. Qual que é a sua posição diante dos obstáculos dessa vida? Se você ficar reclamando, se você ficar murmurando, se você ficar olhando para si, dizendo eu não posso, eu não consigo, Jesus está dizendo para você nessa manhã, crie uma nova estratégia. Porque às vezes você está batendo em uma porta que não está abrindo, você está insistindo, não está dando, está se lamentando, e Jesus está dizendo, olha só para o outro lado, que existe uma solução para você, uma nova estratégia, porque aquilo que Jesus pode realizar, Ele vai realizar, mas aquilo que é nosso, é de nossa responsabilidade, Ele não vai fazer. Então eles criaram uma nova estratégia, eles se esforçaram. Imaginem, irmãos, carregar um homem paralítico para o telhado de uma casa, tirar toda a telha e descer aquele cara até a presença de Jesus. Que Jesus levante nesses últimos dias pessoas que nos amem ao ponto de nos carregar quando nós precisamos. Porque para apontar o nosso erro já está cheio, irmão. A gente já tem o diabo que é o acusador, sim ou não? Quando você erra, quando você peca, quando você está fraco, o diabo está só aqui, lançando dardo, dizendo, olha, você é um fracassado, você não pode, você não consegue. Mas Jesus está levantando 4 amigos para te introduzir na presença de Jesus, porque quando você não consegue, Ele coloca alguém do seu lado. Às vezes você está achando que é você que vai conseguir, eu que vou conquistar, eu que vou fazer. Jesus está dizendo, não, eu estou levantando homens e mulheres valentes para colocar do seu lado, para te levantar. Você crê nisso, Jesus? Irmão, olha do seu lado, olha quantas pessoas tem aqui. Talvez você entrou hoje, o seu coração está arrasado, vivendo uma situação terrível, e Jesus está dizendo que você precisa não virá somente das suas mãos, mas da mão de alguém que está ao seu lado. Por isso que é bom ser igreja, irmão, sim ou não? Por isso que é bom ser igreja, porque não existe uma fé suficientemente grande para que você caminhe sozinho, isolado. Nós precisamos dividir as cargas, irmão. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. E não é suportar dizendo, eu tenho que aguentar aquele cara, ele é muito chato. Tem uns que é verdade, são chatos sim. Eu sou chato também, entendi, irmão, que nem eu me aguento. Mas Jesus está dizendo, você vai ser o suporte dessa pessoa. Você crê nisso? Vocês estão olhando tudo para cá, tem alguém aí precisando de ajuda? Sim, vai lá ajudar, tem um obreiro aqui, ajuda aqui na escada por favor, talvez tenha alguém caindo. Eu sonho com um dia que a gente vai para um lugar onde não tem essa escada e o banheiro fique lá atrás. Senão a gente divide muita atenção com a escada, é muito ruim.
mas Deus vai nos dar a vitória, sim ou não, pastor Arnaldo? Alguém precisa de você, irmão. Quantos se lembram de Jó? Jó estava vivendo uma vida desgraçada, estava doente, leproso, perdeu os filhos, estava de luto, estava vivendo uma situação terrível. E a situação de Jó foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Quando você parar de olhar para o seu problema e para a sua situação, sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua circunstância, Deus vai mudar a sua situação, porque Ele te chamou para ser a resposta na vida de alguém. Ele te chamou para ser a resposta na vida de alguém. Então quando estiver difícil demais, Jesus vai dar uma nova estratégia para você. Sabe, irmãos, pensar em novas estratégias é pensar em nossa condição no Evangelho e no reino de Deus. Sabe por quê? Eu vivi muito tempo fazendo evangelismo de rua. Quem aqui já fez evangelismo de rua? Eu passei muito tempo evangelizando ali no Ceasa. Não sei se alguém conhece o CEAGESP. Fica ali na zona oeste de São Paulo. Se você for na rua do CEAGESP, o que tem de mendigos, de pessoas que já se entregaram no crack, nos vícios, não é brincadeira não. E a minha igreja tinha um serviço social onde aproximadamente 2 vezes no mês nós íamos lá levar sopa para os mendigos e pregar a palavra de Deus. E muito tempo a igreja se concentrou naquilo, e nós entendemos que aquilo era um trabalho evangelístico, mas também era um trabalho social. Porque aquelas pessoas que estão na rua, elas não precisam apenas de um tratamento espiritual, mas um tratamento também no corpo. Elas precisam de tratamento na alma, lógico, mas no corpo também. Porque olha o que acontece, quando você vai entregar comida para aquelas pessoas, você na verdade está mantendo aquelas pessoas na rua. Essas pessoas pensam assim: olha, eu estou comendo, eu estou bebendo, e eu vou continuar no vício, porque estão me vestindo, estão me dando agasalho, estão me dando comida, eu vou continuar aqui. E nós entendemos que aquela nossa ação era importante para semear a palavra, mas nós não poderíamos ficar só naquilo, porque nós estávamos mantendo aquelas pessoas na rua. O que nós precisávamos? De uma casa de recuperação nos apoiando, e de médicos para tratarem essas pessoas, porque elas precisavam serem desintoxicadas por causa da droga. E por muito tempo nós evangelizávamos daquele jeito, continuamos fazendo aquele trabalho social, mas entendemos que evangelismo também pode ser feito de pessoa para pessoa. Nós olhamos hoje para a nossa igreja e tem muitos bancos vazios aqui por situações pontuais que acontecem, mas existe uma grande responsabilidade que é dada para cada um de nós, de introduzir alguém na presença de Jesus. Qual foi a última vez, irmão, que você conduziu alguém até a presença de Jesus? Qual foi a última vez que você convidou alguém para estar no culto? Porque muitas vezes nós estamos concentrados na nossa vida, mas nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa de ganharmos pessoas para Jesus, amém? Precisamos, irmãos, entender que Deus tem nos dado estratégias, e em nome de Jesus, essas estratégias serão suficientes para que pessoas estejam na presença de Jesus, sejam curadas, sejam restauradas e tenham a trajetória das suas vidas completamente mudadas. Já participei de tudo, qualquer tipo de evangelismo que você imagina, de colocar faixa no farol, de sair entregando panfleto, tudo isso é muito válido, mas sabe qual que é o evangelismo mais eficiente? É aquele que você entrega a sua vida para conduzir alguém até a presença de Jesus. Irmão, se nesse ano de 2025 você colocar um propósito no seu coração, eu vou ganhar uma alma para Jesus, deixa eu dizer algo para você, já é algo suficientemente grande para Jesus se alegrar com a sua vida. Dá um glória aí, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Você não se alegra com isso não? Se eu estivesse soltando chave de carro aqui, você estava dando glória. Não, irmão. Se você colocar um propósito no seu coração nesse ano de 2025, eu vou ganhar alguém que não conhece a Jesus, você já ganhou o mundo inteiro. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então às vezes a gente está preocupado em ganhar tanta gente, em fazer coisas tão grandes, e quem está do nosso lado às vezes está necessitando da presença de Jesus. Mas às vezes a gente está pensando, hoje não, amanhã, irmão, às vezes não dá tempo.
o tempo está se esgotando. E a gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente não sabe quando nós vamos partir. Pode ser daqui a pouco, quando a gente sair dessas portas para fora. O tempo de fazer a vontade de Deus é agora. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: é agora, irmão. Diga: não deixa para depois. Jesus conta com você, cria novas estratégias, brilhe o seu olho por Jesus, e você vai ganhar, irmão, as pessoas da sua casa, da sua família, do seu convívio de trabalho, você vai ganhar. Eu oro, irmãos, dizendo: Jesus, me dê novas estratégias. Comuniquei com a igreja na última quinta-feira, dizendo assim que há tempos eu já tenho vontade de fazer um projeto social para o bairro. E eu me conectei com 2 professores de jiu-jitsu. A Cris me apresentou um professor e o Jefferson me apresentou outro. Logo mais nós teremos um projeto social aqui para a comunidade de jiu-jitsu, projeto social evangelístico, aos sábados, para que a gente possa trazer essas crianças para a igreja, para que elas venham aqui não apenas para fazer o esporte que molda o caráter, mas no final para que elas sejam semeadas com a palavra. E aí a criança vem mudo, o adolescente vem mudo, o jovem vem muda, e aí ele chega lá na casa dele, o pai e a mãe olham e falam: tem alguma coisa errada aí, está diferente, está respeitando em casa, não está falando mais palavrão, o que está acontecendo? Sabe o que é? Eu fui numa igreja lá, tem um professor de jiu-jitsu, que agrega valores na minha vida e ainda prega o evangelho para mim. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos deu inteligência, irmãos. Deus nos deu capacidade de pensar fora da nossa caixa. Imagine se aqueles caras tivessem a mente quadrada e ficassem assim: não dá, não tem magia. Eles disseram: não, se Jesus está aqui, nós precisamos usar uma estratégia nova. Se não dá para entrar pela porta da frente, nós vamos entrar pelo telhado, mas que nós vamos levar esse cara até Jesus, nós vamos. Irmãos, em nome de Jesus, essa deve ser a nossa indignação nos dias de hoje. Não dá para ficar olhando para as pessoas e dizendo assim: ah, esse aí não tem mais jeito não, pastor, não tem compromisso, não vem para a igreja, não quer saber de Jesus. E aí Jesus vem e fala para você: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para os justos, mas chamar pecador ao arrependimento. Que o Senhor nos faça sair daqui nesta manhã, debaixo dessa reflexão: Jesus, quem eu preciso alcançar esse ano de 2025? Já está acabando o primeiro semestre, mas tem o semestre inteiro ainda, para eu ganhar uma alma para o Senhor. Às vezes, querido, é seu filho que está dentro de casa, que está distante de Jesus. Às vezes é o coração da sua esposa, que não quer mais saber de vir ao culto. Às vezes é seu esposo que está desanimado. Ei, ganha ele para Jesus. Ganhe ele para Jesus. Brilhe o seu olho pelo evangelho, e aquilo que você carrega vai alcançar a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E aí o texto da palavra de Deus diz que eles desceram o paralítico pelo telhado. Versículo 5: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os seus pecados. Jesus vendo a fé. A fé, irmão, não é só gritar orando. A fé genuína não é apenas se arrepiando no culto. A fé que chama a atenção de Jesus é aquela que carrega consigo o esforço. Sim ou não? Jesus vendo a fé. Que fé é essa? É a fé que teve que se esforçar em trazer o paralítico para cima do telhado. É a fé que não teve medo de se expor, abrindo o telhado e descendo o cara por uma corda. Jesus olhou a fé e disse assim: meu, a fé desses caras é muito grande. Por quê? Porque eles não desistiram no primeiro obstáculo. A fé genuína não é aquela que arrepia, é aquela que não desiste. A fé genuína não é aquela que as pessoas olham e simplesmente veem aquilo que você é capaz de desenvolver dentro do culto, mas é a fé que Jesus olha e fala assim: ei, esse cara aí se esforça, ele tem ânimo, ele acredita. Então, porque ele acredita, hoje o seu milagre chegou. Só Deus e você sabem do jeito que você entrou aqui hoje, irmão. Talvez você está há anos esperando uma resposta e você não desistiu. Você sabia que hoje Jesus pode entregar o milagre que você tanto espera? Se você olhar para mim, irmão, você vai falar: vixe, pastor, não tem nada para me oferecer. Talvez você olhe para mim e diga: o pastor não está conseguindo nem resolver a situação dele. Eu não consigo, mas tem um que consegue, que é Jesus, e que está aqui na casa nessa manhã.
No domingo passado, a irmã Adriana testemunhou aqui que ela estava no culto, não conseguia levantar as mãos, não conseguia nem estender a roupa no varal, e foi liberada uma palavra dizendo assim: se você nessa manhã crê que Jesus pode te curar, receba aí em nome de Jesus. Ela falou: receba, e levantou os braços, foi curada, porque alguém creu numa palavra que estava sendo liberada. Se você estiver aqui somente de corpo, irmão, e a sua mente estiver longe, nada vai acontecer. Mas se as suas expectativas estão grandes em um Jesus que venceu a morte, em um Deus que é poderoso, hoje você vai sair daqui com a sua resposta. Você crê nisso, irmão? Hoje você vai sair daqui com essa resposta, e Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos vivido um tempo muito bacana como igreja, e eu coloco muito minha esperança nessa estratégia que o Senhor nos deu, chamado Bereana no Lar. Irmãos, o Bereana no Lar é uma ferramenta poderosa para nós ganharmos almas para Jesus. Nós estamos há 15 dias aproximadamente do próximo Bereana no Lar. Eu estive no último lá na casa do David, foi maravilhoso. E eu quero que você coloque algo no seu coração, eu quero que você saia daqui nessa manhã pensando sobre isso. Se você esquecer tudo que eu falar, mas você se lembrar disso, já valeu a pena. 15 dias para o próximo Bereana no Lar. Qual é o amigo que você pode introduzir na presença de Jesus no próximo Bereana no Lar? Porque às vezes é mais difícil você trazer alguém para a igreja. É muito mais difícil. Não, eu não vou para o culto, eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, eu não gosto da palavra. Mas o Bereana no Lar é mais fácil, porque é uma casa, é um ambiente informal, é um ambiente onde as pessoas abraçam. Então saia daqui nessa manhã dizendo assim: no próximo Bereana no Lar, eu vou levar alguém para Jesus. Quem pega isso? Eu vou levar alguém para Jesus, porque tem alguém precisando, irmão, de uma palavra, tem alguém precisando de uma resposta, tem alguém precisando de salvação, e você é um agente de salvação nessa geração, irmão. Você é um agente de salvação. No próximo Bereana no Lar, leve alguém para Jesus, e você vai ver que a coisa mais linda é você ganhando uma alma para Jesus. Quem te levou para Jesus? Foi alguém. Alguém orou por você, alguém pregou a palavra para você, alguém bateu na sua porta. Está na hora de a gente bater na porta de alguém. Sim ou não? Está na hora de a gente falar do amor de Deus para alguém. E aí quando chegar aqui no próximo culto, nós teremos muitas pessoas salvas, teremos novos convertidos, porque Deus tem nos dado estratégia. Então diga assim comigo: Deus me tira da zona de conforto, me dando nova estratégia. Às vezes a gente está querendo converter as pessoas, irmãos, pela nossa própria força, e não dá não. Mas às vezes um convite, um abraço, um esforço que você faz é suficientemente grande para que alguém conheça Jesus. Versículo 5: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Versículo 6: E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, tome a tua cama e anda? Jesus não quer apenas curar as pessoas, Jesus não quer apenas resolver a situação financeira das pessoas, Jesus quer perdoar os pecados das pessoas. E assim como Ele te salvou um dia, assim como Ele te perdoou, Ele precisa perdoar aqueles que estão à nossa volta. Sabe por quê? Muitos buscam a Jesus por cura, por bênção, por milagre, tudo isso Ele faz. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas depois Lázaro morreu de novo. Mas se existe um problema que Jesus pode resolver para toda a eternidade, é a salvação, é o perdão dos nossos pecados. Aquele homem estava em uma cama, e quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus poderia simplesmente dizer: Levanta aí
e toca a sua vida. Não, Jesus está querendo dizer, eu estou colocando uma nova condição sobre você, uma condição de perdoado, uma condição de filho, uma condição de liberto, uma condição para que você possa viver uma nova vida. Então sair da zona de conforto também é aceitar o perdão de Jesus sobre a nossa vida, porque tem muita gente vivendo debaixo do jugo de acusação, pecou já faz tantos anos, já passou. Jesus está dizendo para você, ei, eu tenho perdão garantido para você, eu lavo as suas vestes, eu perdoo os seus pecados, eu mudo a sua condição, para que você possa viver uma nova vida. E aí os escribas, fariseus, os religiosos estavam ali dizendo, para, quem é esse cara aí para perdoar pecados? Está dizendo, para que você saiba que o meu perdão é tão forte na vida de alguém que eu tenho autoridade, eu vou resolver até o problema do paralítico. Levanta, toma a tua cama e anda. Porque quando Jesus resolve o problema do nosso pecado, todas as outras coisas são resolvidas de maneiras naturais. Ele não quer que nós nos percamos, irmãos. Ele não quer que nós vivamos debaixo de um jugo de escravidão. Você entrou aqui nessa manhã, Ele está dizendo para você, filho, todos os seus pecados são perdoados. E talvez você olhe para você e diga, cara, mas eu sou muito ruim, eu sou muito pecador, eu sou muito falho, minha vida está toda destruída. E Ele está dizendo, é sobre você mesmo que eu libero o meu perdão nessa manhã. Eu libero o meu perdão e digo para você, levanta, toma a sua cama e anda, porque existe uma nova história escrita para você, a partir de hoje, a partir dessa manhã. Uma nova história, irmão, uma história de liberdade, uma história onde nós somos perdoados, uma história onde nós somos libertos para sermos felizes e vivermos a nossa vida em paz com Cristo. O que você fez, irmão, que o diabo está te acusando? A Bíblia diz que já não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa manhã Ele tira de você todo o jugo de acusação, todo o jugo do pecado, e diz para você, eu estou escrevendo uma nova história. Para sair da zona de conforto, eu preciso entender isso, eu preciso ter esperança em Jesus. Onde Jesus está, as coisas não são comuns. Se Jesus habita no seu lar, o seu lar não é um lar de contenda, não é um lar de discórdia, não é um lar comum, é um lar de paz, é um lar de esperança, é um lar de salvação. Se Jesus está na sua empresa, irmão, você ganha até funcionário que não crê no nome dele. Se Jesus está na sua faculdade, querido, todo mundo passa a ser alcançado por aquilo que você carrega, porque onde a presença dele está, algo acontece. Você já viu aquela frase de internet, todos os lugares são comuns até Jesus passar por ele? É verdade. E como que Jesus passa pelos lugares agora, quando você coloca a planta dos seus pés? Porque você carrega o Espírito Santo. Eu saio da minha zona de conforto quando eu crio novas estratégias. Deus está dizendo para você, não deu aqui? Vai ali, irmão. Essa porta se fechou, existe outra aberta ali. Eu gosto muito de usar o exemplo do Paulo, cara, para isso. Desculpa, Paulo mudou de ramo assim e as coisas fecharam, falou, vou para outro ramo. E é um exemplo de novas estratégias. Não dá para ficar se lamentando, não dá para ficar sentado esperando as coisas caírem do céu, porque do céu cai chuva somente. Mas quando nós nos mobilizamos com novas estratégias, nós estamos no caminho do milagre, Ele é poderoso para fazer. Por último, eu passo a viver uma vida nova quando eu aceito o perdão de Jesus. Filho, perdoados são os seus pecados. Toma a tua cama e levanta. Eu não sei se você entrou aqui nessa manhã estagnada, mas a palavra de Jesus para você é grande, é a tua caminhada. Levanta, toma o teu leito e anda. Porque quando você acha que é o fim, é só o começo. Quando você acha que é o fim, é só uma nova história que o Senhor está escrevendo. Deus é especialista em fazer de um tempo de crise um tempo de um grande milagre. Às vezes a gente está em crise, irmão, em crise achando que é o fim. Eu já vivi muito esse conflito, vivo até hoje. E todas as vezes que vem uma crise muito grande, Deus diz assim, eu estou fazendo uma coisa nova. A crise não vem para te matar, a crise vem para revelar a glória de Deus na sua vida. Eu estou fazendo uma coisa nova.
Um profeta que entrou em crise foi Elias. Elias entrou em um tempo de depressão depois de uma grande vitória, porque uma palavra inoportuna entrou no seu coração. Jezabel disse assim: ó, se amanhã essa hora você estiver aqui, eu pegarei a tua carne e darei às bestas feras do campo. Você vai morrer, eu vou matar você. E o cara que fez fogo do céu descer através da oração, agora senta debaixo de um zimbro dizendo: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero a morte. E vem um anjo para animar Elias dizendo assim: Elias, come e beba e levanta, porque grande é a tua caminhada. Deus é especialista em fazer de um momento de crise um momento de glória na nossa vida. Você entrou aqui frustrado, parado, desanimado, existe uma palavra: levanta, toma o teu leito e anda, porque eu sou contigo. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Grupo de louvor, suba aqui.